Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos da nossa disciplina de resíduos sólidos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Bom, nesse gráfico nós temos os resíduos dados em relação aos resíduos sólidos urbanos gerados, os resíduos sólidos urbanos coletados e a disposição inadequada, ou seja, a quantidade de toneladas por ano. Então, aqui nós podemos observar que o resíduo sólido urbano gerado, houve um aumento nesses últimos 10 anos, passando de 66 milhões para 79 milhões. Aqui, os resíduos sólidos urbanos coletados, houve um aumento dessa coleta, passando de 58 para 72. E a disposição inadequada também houve um aumento, passando de 25 para 29 milhões. Então, a geração de resíduos sólidos urbano aumentou 19% e a quantidade de resíduos que foram encaminhados para as unidades de destinação inadequada cresceu cerca de 30%. O que demonstra que a carência crônica de recursos, eles têm impacto direto na correta execução de serviços e trazem consequências danosas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas, que têm sofrido a cada ano com esse aumento no volume de resíduos depositados em locais inadequados, contaminando o solo, o ar e os recursos hídricos. Nesse outro gráfico, nós temos a quantidade de resíduos coletados, tonelada por ano, versus a quantidade de empregos diretos gerados no setor nos últimos 10 anos. Então, no ano de 2010, a quantidade de resíduos coletados era na faixa de 58 milhões aproximadamente. Esse valor ele subiu para 72 milhões e a quantidade de empregos diretos gerados nesse setor passou de 283 mil para 332 mil no ano de 2019. Então, é importante destacar que para fazer frente às quantidades crescentes de resíduos e de serviços complementares de limpeza urbana, o setor ele vem proporcionando um aumento da mão de obra dedicada a tais atividades, que são essenciais e contínuas, sendo prestadas diariamente em todas as cidades do país. Então, nesse sentido, nós observamos que na última década a quantidade de empregos diretos gerados no setor cresceu 17%, com a geração de mais de 48 mil postos de trabalho. Bom, as cidades elas devem conduzir periodicamente estudos sobre a composição dos resíduos, de forma a conhecer e acompanhar as mudanças ao longo dos anos, bem como orientar as melhores ações e processos a serem desenvolvidos no âmbito das administrações municipais. Então, o conhecimento da composição dos resíduos sólidos, ou seja, da composição gravimétrica, permite o adequado planejamento do setor por meio de estratégias, políticas públicas e processos específicos que assegurem a destinação ambientalmente adequada, preconizada lá pela Lei Nacional de Resíduos Sólidos, levando-se em consideração as melhores alternativas disponíveis e aplicáveis de acordo com os tipos e quantidade de resíduos existentes. Então, a composição gravimétrica, o que geramos? Então, a composição gravimétrica refere-se à
categorização dos tipos de materiais descartados pela população e seu conhecimento em um passo fundamental para a gestão integrada e eficiente desses materiais. Então, nós temos aqui os dados da Abelpre, que diz que 170 kg de matéria orgânica é descartada por pessoa a cada ano no Brasil e 13,35 milhões de toneladas de plásticos são descartados em 2020. Então, é muito importante saber o que estamos gerando. Aqui nós temos um gráfico que diz respeito justamente a essa gravimetria dos resíduos sólidos no Brasil, ou seja, o que nós estamos gerando de resíduos sólidos. Então, para tanto, partiu-se de uma extensa revisão de estudos realizados em escala municipal, incluindo referências acadêmicas, científicas e municipais, contemplando metodologias similares e realização durante um mesmo espectro temporal. Então, os documentos revisados apresentam a composição gravimétrica de 186 municípios brasileiros, com categorização mínima de orgânico, matéria orgânica, metais, vidro, papel, plásticos, papelão. Então, durante a condução desse estudo feito pela Abelpre, foram identificadas informações suficientes para a determinação de uma composição média nacional, apresentando mais informações importantes que dizem respeito ao que estamos gerando no Brasil. Então, a gravimetria nacional, ela foi estimada com base na média ponderada a partir da geração total de resíduos sólidos urbanos por faixa de renda dos municípios e suas respectivas gravimetrias, levando-se em consideração a população e geração per capita. Então, a partir dessa compilação desses dados disponíveis nos materiais consultados, foi possível desenvolver uma comparação estatística e sua harmonização, que deu origem a esse gráfico, contemplando as diferentes componentes e seus percentuais. Então, nós temos aqui que o valor gerado de matéria orgânica é de 45,3%, de têxteis, couros, borracha, 5,6%. Então, esse têxteis inclui retalhos no geral, peças de roupas, calçados, mochilas, tênis, pedaços de couro e borracha. Aqui nós temos os metais com 2,3%, vidro com 2,7%, plástico 16,8%, papel e papelão 10,4%, embalagens em multicamadas 1,4%, rejeitos 14,1% e esses outros 1,4%. Esses outros, eles contemplam os resíduos identificados e que não deveriam estar no fluxo de resíduos sólidos urbanos, como resíduos sólidos de serviços de saúde, eletrônicos, pilhas, baterias, resíduos perigosos, dentre outros. Bom, em relação à geração desses resíduos sólidos urbanos, quanto geramos? Então, a geração de resíduos sólidos urbanos no país, ela apresenta uma curva ascendente, ou seja, crescente, e tem registrado um aumento tanto nas quantidades totais quanto nos valores per capita. Além desse retrospectivo histórico, desse retrospecto histórico, que reflete os padrões de consumo e descarte da população e do crescimento vegetativo, um fator que vem exercendo comprovada influência na geração desses resíduos sólidos urbanos é a variação do poder aquisitivo da sociedade, representada pelos índices de produto interno bruto. Então, aqui nós temos esse dado que 19,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram
gerados no ano de 2020. Então, conhecer as tendências e estimar a geração de resíduos similarmente ao quanto abordado no item anterior com relação à composição gravimétrica, também reveste-se de grande importância para o planejamento e o desenvolvimento do setor, que deve levar tais aspectos em consideração para a correta estruturação das operações de coleta e transporte, bem como para o estabelecimento de novas infraestruturas de triagem, tratamento, recuperação e outras opções de destinação, as quais devem ser dimensionadas para dar conta das quantidades previstas ao longo de sua vida útil. Então, nesse sentido, com base nos dados disponíveis, é possível projetar a geração de resíduos sólidos urbanos no país para as próximas décadas, que resultam em uma curva crescente ao longo desses 30 anos, como nós podemos observar. Por exemplo, uma estimativa sugere que no ano de 2033, a geração desses resíduos sólidos seja em torno de 100 milhões. E no ano de 2050, esse valor passe de 120 milhões de resíduos sólidos urbanos gerados no país. Isso com relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB. Com relação à disposição final dos resíduos sólidos, nós temos aqui um gráfico que apresenta uma evolução da situação da disposição inadequada desses resíduos no país. Então, de acordo com estimativas, esse valor dessa disposição inadequada vai diminuindo ao longo dos anos e por exemplo, no ano de 2070, estima-se que apenas 3,8% desses resíduos sólidos sejam dispostos de forma inadequada no país. Então, de acordo com a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entende-se que a disposição final ambientalmente adequada, ou seja, a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e minimizar os impactos ambientais adversos. Então, para a compreensão da referida definição de disposição final ambientalmente adequada, faz-se necessário conhecer essa lei e os verdadeiros conceitos relacionados aos resíduos sólidos, à sua disposição final ambientalmente adequada. Então, nós podemos observar que ao longo dos anos, a estimativa é que essa disposição final inadequada no país, ela vá diminuindo. Essas aqui foram algumas referências que vocês podem estar utilizando nas pesquisas e nos estudos de vocês. Como informações importantes que eu sempre deixo no final das nossas aulas, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e responda a atividade avaliativa quando houver. O conteúdo da nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail ou através do WhatsApp ou do fórum de discussões lá no Google Classroom. Bons estudos e até a próxima aula!